o início de tudo. Então, eu, como a maioria hoje do pessoal que está na igreja, nasceu num berço evangélico. Tipo, a minoria, se você for pegar hoje, né, veio de fora, mas a gente nasceu conhecendo, né, Jesus, nasceu escutando dele, do Pai, sempre na obra, comprometido. Tanto que, olhar para meus pais, assim, eu não lembro deles, eu lembro que não teve essa antes de Cristo, não. Então sempre ali, sempre imerso na palavra de Deus, falando de Deus. Então eu cresci naquele ambiente, cresci ali, sempre obediente, sempre honrando princípios. Eu acho que isso foi algo que o meu avô, vindo da Assembleia de Deus, ele era um cara assim, fora de sério, né? Um cara assim muito de Deus. E era o cara que me instruía muitas coisas, porque às vezes o pai não fala, mas o avô fala. Tanto que quando ele faleceu, já faz aí uns 10 anos, foi uma perca muito grande para minha vida. Mas assim, ele me ensinou algo muito importante sobre honrar a liderança, honrar os pastores, honrar aqueles que exercem uma autoridade espiritual sobre mim. Então minha vida foi sempre assim, né? Eu sempre fui fiel naquilo que Deus colocou na minha mão. Se tinha que fazer, fui fazendo. Mas chegou numa idade que, como todo mundo que nasce dentro da igreja, que acha que não, eu quero viver lá fora, começa a descobrir uns outros caminhos. Pô, cara, eu quero namorar, eu quero aprontar, eu quero beber. Deus não... Eu acho que se eu bebesse, o pessoal fala assim, pastor, se você fosse bêbado, eu acho que você... Nossa, Deus não asa a cobra, né? Se desse, meu Deus, cara. Então, assim, aí teve o tempo meu que namorinho, tal, noivado, saí fora, comecei a tocar pagode quando entrei no quartel, comecei a sair tocar com a piazada, que desde os 6 anos tocava bateria, filho do pastor tem que tocar bateria. Claro. Não existe filho de pastor que não toca bateria, tá errado. É verdade, verdade. Eu posso ser prova disso. Então se filho de pastor, ele tem que tocar bateria. E fazer fervo. Você sabe aquele versículo que diz, né? Resistir ao diácono e fugirá de vós? Então, mas eu descobri um outro. Qual que é o outro? Para isso se manifestou os filhos de pastores, para desfazer todas as obras do diácono. Olha aí! É isso mesmo! Cara, me lembro que você fala do diácono assim, cara, minha mãe era... Eles vinham na época ali, não sou muito velho, hoje tenho 30 anos, né? Mas assim, eu sentava na igreja e os diáconos colocavam a mão para jogar os chicletes, não é que nem hoje. Não é que se pode machucar chiclete, não podia. Eu mesmo que os diáconos chegavam, eu chorava pra minha mãe, que era pastora, minha mãe já vinha. Então assim, eu tocava bateria, quando acabava o louvor eu ia pra fora jogar bets, com a piazada, eles ficavam esperando, tava falando essa semana pro pessoal lá, pros jovens. Aí quando eu via que o pai falava, pessoal, fica de pé, eu já vinha correndo, suado, tudo, subia na bateria e tocava. Cara, eu era o cara que aterrorizava os diáconos. Parece que tô ouvindo alguém falar do meu passado. É isso aí, velho. E assim, e podia, né, filho de pastor, pô, os caras, pode. Então, assim, gente, teve esse tempo, né, na minha vida que eu... Mas no caso, nessa época, os seus pais eram pastores titulares? Já eram pastores titulares. Né, tanto que os meus pais, né, voltando lá, 30 anos, meu pai era do quartel também, né, meu pai já era cabo do quartel, sempre quis ser militar, né, era o sonho dele, não tinha nada a ver com igreja, e minha mãe trabalhava na Sadia com 16 anos. Né? Então, assim, na época lá, já estava encaminhado, os dois recém-casados, e foi quando eu nasci. Eu nasci desenganado, até comentei um pouquinho com vocês ali, nasci com 3 dias de vida, pessoal, não tem que fazer, tanto que eles iam me batizar com o nome de Daniel, porque era um local católico, então eles não deixavam nenhuma criança sem batizar morrer, né? Então eles me batizaram, meu pai entrou numa sala com meu avô e minha mãe, pegou uma caixinha, na caixa de promessa lá, uns dizem que é horóscopo de crente, né? Puxou assim, tava lá, as coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E eles creram, e o pai falou, se Deus curar, eu abandono. Caramba. E aí, dali então, né, tipo assim, minhas orelhas grudadas, parecia um ET, já não sou tão bonito. Né, mas eu parecia, não tinha pulmão, cara. Os caras falaram assim, é impossível. Tanto que o médico que atendeu, minha mãe conta até hoje, que ele aceitou Jesus e ele viu a transformação do impossível, né? A pessoa sair porque não tinha incubadora disponível. Sim. Então, sem estar na incubadora. Né? Porque hoje as crianças, elas nascem, se nascer um pouco antes do tempo, elas vão para a incubadora, as luzes lá, e ele, pô, beleza.
mas na época não tinha, pra você ter uma ideia, eu não ia aguentar o transporte até a cidade mais próxima. Né? Caramba. Então, assim, foi algo sobrenatural e dali em diante eles abandonaram tudo e seguiram a Jesus e se entregaram. Então eu não tive esse tempo.